E nós estamos de volta aqui no Cine Bobagens e Videotapas hoje para nós conversarmos um pouco sobre essa produção da Netflix, o filme Ridiculous Six, ou então Ridículo 6, os Seis Ridículos, ou seja lá como vocês queiram. Na grande realidade, o que aconteceu foi o seguinte: o Adam Sandler, ele é um ator que ele tem muitos filmes hoje passando na Netflix. E eles acabaram tendo um feedback muito grande com esses filmes que foram exibidos pelo ator. E como os caras estão entrando nessa realmente de fazer algumas produções independentes, né, para que no futuro eles tenham aí filmes próprios, né, para passarem sua programação e não dependam diretamente tanto das distribuidoras. Afinal de contas, a Netflix ela paga, claro, um aluguel, né, por exibição, um direito à franquia para os filmes que eles exibem. E decidiram, dentro dessa gama que eles estão começando aí, fazer aí o tal do Ridiculous Six. Bom, de antemão, infelizmente eu tenho que falar para vocês que o filme ele não é legal em nada, tá? Eu assisti ontem. Comecei assistindo, tive vontade de parar de assistir umas 3, 4 vezes e ele faz jus realmente ao nome dele. É um filme realmente ridículo. Então se você pensa que realmente você, vou acompanhar um faroeste, espaguete, uma sátira, por exemplo, aos Oito Odiados, né, que foi o último filme do Tarantino que já saiu lá na gringa e aqui no Brasil só vai sair em janeiro, pode tirar o seu Cavalinho da Chuva. Quando eu vi isso daí, que os caras estão querendo fazer uma alusão, uma paródia ao filme do Tarantino, eu falei, não precisa, porque o filme do Tarantino, os filmes do Tarantino, ele já tem por sua vez o seu ar sarcástico, ele já tem por sua vez o seu tom de ironia. O filme na realidade ele começa passando lá pelo ano de 1800, 1815, lá no Velho Oeste, e ele já começa, por exemplo, sabe, bem estilo aqueles filmes do Beto Carreiro, com os Trapalhões que nós tínhamos aqui nos anos 80, começo dos anos 90. Imagina você misturar tudo isso daí, você dar um tom americanizado e começar a fazer um filme mais ou menos nessa linha. O Adam Sandler, na verdade, ele faz o papel americano que foi criado no meio dos índios. Eles explicam mais ou menos o porquê. Ele tem um codinome de Faca Branca e aparece um velhinho lá meio escroto, vai procurar ele no meio da tribo, fala que é o pai dele, esse cara acaba sendo capturado, mas tudo rola, sabe, ao mesmo tempo, e ele tem que ir atrás para resgatar o pai dele e levantar uma fortuna. E é quando ele vai atrás dessa fortuna que casualmente ele vai passando meio alguns povoados e vai descobrindo que o velhinho era um puta de um comedor e tinha vários filhos. E é assim que os irmãos começam a se formar, dando a origem aos tais dos ridículos, né, os Seis Ridículos, onde eles descobrem, né, que puxaram o dom do pai, transformando em autênticos ladrões do Velho Oeste, e a pataquada começa a rolar solta. Olha, não dá nem pra ser sincero com vocês, secar muito o filme, querer explicar o filme pra vocês. Mas o filme ele tem um tom de humor muito, mas muito sem graça. Se vocês imaginarem, por exemplo, imagina aquele cara que chega numa festa de aniversário, querendo ser o fodão, contando aquelas piadas que todo mundo já cansou de ouvir muitas e muitas vezes, e o pessoal de vez em quando dá aquela risadinha meio de canto de olho pra ele, só pra dizer, legal. É mais ou menos por aí que é o tom de humor do filme. Sei que, por exemplo, o Adam Sandler ele tem muitos antifãs, né? Ou seja, os caras que não gostam dele aqui no Brasil. Mas na verdade, o cara ele não teve culpa de nada, na verdade. E o que aconteceu ali foi o seguinte: olha, nós precisamos fazer um filme, vamos reunir alguns atores conhecidos do grande público, vamos escrever um roteiro de qualquer jeito, vamos enfiar os caras aí, vamos pegar carona, por exemplo, no filme do Tarantino que promete ser a sensação lá no inverno, né, americano, agora no mês de janeiro, fevereiro, vamos embutir tudo isso daí, vamos largar o pau aí, vamos que vamos, né? Na verdade eu não sei o que é pior nos Seis Ridículos, se é o roteiro, se é a direção, se é a maneira em que eles tentaram conduzir, né, chamando aquilo de humor, por exemplo, ou até mesmo colocar o Taylor Lautner para fazer uma comédia. É um ator que ele não leva jeito nenhum, praticamente, para fazer esse tipo de filme. E colocar o cara para fazer ali a pele de um retardado, por exemplo, e ainda, sabe, juntou tudo isso daí, mas deu uma embrulhada no estômago que chegou mais ou menos ali com 40 minutos de filme. Eu falei assim, eu só não vou desligar porque
teve gente no canal que me pediu para me falar um pouco sobre o filme. Na sinopse sugere até um certo teor, por exemplo, de faroeste, mas é muito babaca, sabe? Quando você começa a assistir o filme, o Adam Sandler ele tem uma espécie de superpoderes, sabe? Ele é meio superdotado, como se ele fosse mais ou menos assim um índio mutante com alguns poderes ali, por exemplo, com uma tremenda habilidade de facas. Ele pode se disfarçar de elementos naturais como feno e passar desapercebido em algumas ocasiões, sabe? Tem, sabe, tipo, umas tiradas, sabe, que os caras tentaram dar ao personagem dele, e o personagem dele passa praticamente, né, o tal do Faca Branca, ele passa totalmente desapercebido o filme inteiro, não tem graça nenhuma. O Terry Crews, por incrível que pareça, foi o ator que mais se sobressaiu dentro do filme. Ele aparece lá mais ou menos na metade pro fim, como um dos 6 irmãos, e é o cara, talvez até pelo aquele porte dele, né, que todos já conhecem de outros filmes, de outros seriados, que ele tem já, né, aquele tom sarcástico, realmente chega atirando, o negão fodão de todas. Talvez ele passe a ser um pouquinho mais reluzente, até mais que o personagem do Adam Sandler em toda a trama. Sem sombra de dúvidas, Os Seis Ridículos é uma das piores coisas que a Netflix já produziu até hoje. A sensação que dá quando você acaba de assistir o filme é que os próprios atores acham que têm vergonha de divulgar esse filme, não é possível. Por exemplo, os caras estiveram agora na Comic Con, agora eu entendi porque em algumas imagens, por exemplo, foi aquele sorriso amarelo do Adam Sandler. Eu acho que os caras assistem e perguntam pra si mesmo: puta, a gente se meteu nessa, nós fizemos isso. Se isso fosse distribuído pro cinema, olha, seria um prejô que eu acho que não alcançaria nem 10% dos investimentos dentro da bilheteria. Como eu sou sempre muito sincero, algumas pessoas até me acham chato de vez em quando aqui no canal, mas eu tenho que dizer a verdade pra vocês. Se vocês tiverem coisa melhor para assistir, olha, corram e assistam. E se você conseguiu, ou se você conseguir terminar de assistir o filme, parabéns, você é um vencedor assim como eu. Mas é isso aí, pessoal. Eu acho que o review ele foi mais ou menos que nem o filme, né? Tipo, não muito agradável, meio sem graça. Porém, como muitos amigos me pediram para que eu expressasse as minhas opiniões sobre ele, assim eu fiz. Bom, pra gente terminar um pouquinho melhor, é bem verdade, eu vou deixando aquele pedido para vocês. Deixem o seu joinha, e se você ainda não está inscrito aqui no canal, o que você está esperando? Inscreva-se já e acompanhe nossos outros vídeos. Um grande abraço!